Iniciamos agora mais um Conversando com Economistas. Hoje vamos receber André Paiva, que é conselheiro, economista e também coordena o Fórum Jovem Economista aqui do Corecon São Paulo. André, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber hoje aqui no Conversando com Economistas. Eu que tenho que agradecer o convite de estar aqui podendo participar e poder contribuir aí com o nosso programa. Vamos começar o nosso bate-papo hoje. Queria primeiro que você se apresentasse, falasse um pouquinho aí da sua trajetória profissional, né? Por que escolher economia? Falar um pouquinho dos seus trabalhos. Tá bom? Bom, a escolha de economia, na verdade, foi um acaso para mim, né? Então, em cima da hora, buscando profissão, né, eu acabei me deparando com a economia, entendendo os desafios, né, que tem para você atuar como economista e toda a complexidade, as diferentes áreas que a gente precisa estudar no curso de economia, né, tanto parte de humanas, parte de exatas, parte de história, né. Então, economia, na nossa formação, a gente agrega várias áreas do conhecimento, né, então isso é muito rico para a formação do economista e aí capacita com que o profissional, então, possa atuar em várias frentes, né, como economista ou, eventualmente, até sendo uma formação para outras carreiras que o aluno vá exercer, né. Então, acho que foi esse o principal motivo que fez eu ingressar no curso de economia, né. E ao longo do curso, então, o que para mim ficou muito claro é que eu queria trabalhar como economista, né. Então para mim foi um objetivo, então não só ter a graduação em economia, mas também poder exercer a profissão como economista, e é isso que eu venho fazendo, né, ao longo desse tempo, né, tanto em toda a minha formação, que ainda continuo, né, acho que economista, eu imagino que em grande parte das áreas, ou em todas as áreas, a formação ela é contínua, né, a gente tem que estar sempre estudando, sempre se aprimorando, né, até porque tem várias outras ferramentais analíticos que a gente pode agregar no nosso dia a dia de análise, seja porque também vários desafios, né, econômicos que a gente vai enfrentando na nossa sociedade ou no nosso dia a dia de trabalho, exigem com que a gente esteja sempre estudando, sempre se aprimorando, sempre se atualizando, né? Aproveitando essas várias frentes, né, que você citou da economia, você hoje está na coordenação de um fórum muito importante aqui do Corecon São Paulo, que é voltado exclusivamente para o jovem economista, Uhum. né? Queria que você falasse um pouquinho da atuação e do papel desse fórum aqui, né? Para o jovem, também para o economista que nos acompanha também, que pode fazer parte, né? Apesar do nome jovem economista, ele abraça todos os economistas de alguma forma, né? Então eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho dessa atuação e logo após a gente vai entrar um pouquinho nessas diversas frentes e oportunidades que a economia pode gerar e oferecer para os profissionais. Tá bom. Bom, esse fórum, eu entendo ser muito importante, né, para a gente poder fortalecer a nossa os economistas, né, pensando nessa nova geração, que vai, exercer, né, todo as diferentes atuar nas diferentes áreas, né, que o economista pode atuar e na importância que o economista tem para a sociedade, né. Bom, eu acho que um dos primeiros desafios que tem o fórum é conseguir, se aproximar dos jovens economistas e aproximar os jovens economistas do Corecon e das, demais instituições dos economistas, que têm um papel de fortalecer, a profissão, né, de fortalecer e também apresentar então para os novos economistas as diferentes áreas de atuação que eles podem ter. Né, para mim, né, então contando um pouquinho da minha trajetória, me aprofundar, né, nas áreas que o economista pode atuar foi essencial. E para isso o papel das instituições, dos economistas foi determinante, né. Então, tanto pelo Sindicato dos Economistas, que hoje também, eu atuo lá como diretor do Sindicato dos Economistas no estado de São Paulo, tanto quanto o conselho regional, como o COFECON também, né, o Conselho Federal, que a gente tem várias atuações em conjunto, tem um papel determinante para a gente poder
apresentar todas as possibilidades que a profissão dá para os economistas, né, e a importância, de também poder atuar como economista. Então, no seguinte sentido, a gente grande parte dos alunos de economia pensam que precisam, por exemplo, trabalhar num banco, trabalhar, numa corretora, em uma grande empresa, porque não enxergam que como economista, por exemplo, ele já tem uma profissão que ele pode exercer diversas atividades, né. Então seja, por exemplo, numa área de perícia econômico-financeira, seja uma área de consultoria econômico-financeira ou econômica, seja numa parte, né, por exemplo, né, de arbitragem, na parte acadêmica também, né, tem diversas áreas que o economista pode atuar, né, e que muitas vezes não é abordado, né, o aluno, os discentes ao longo do curso não tem essa noção da abrangência das diversas atividades que o economista pode exercer, né? Oportunidades tem demais, né, André? E aí, Sim. recentemente, a gente realizou um primeiro encontro de jovens economistas aqui no Corecon, que foi um sucesso, bem participativo, né? E outras atividades, outros encontros virão, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como foi esse evento, da atuação de um grupo de WhatsApp que o Corecon formou recentemente, que hoje tem quase 1.000 jovens economistas e que tem uma atuação bem dinâmica. O que ficou claro é que os jovens graduandos e recém-graduados em economia têm um interesse muito grande em conhecer todas as áreas de atuação, né? Então, vieram no evento, foi recheado, né, de muitas dúvidas que a gente pôde esclarecer junto a esses jovens economistas, mostrando oportunidades de mercado de trabalho, que eles têm oportunidade de atividade que podem ter, se aproximando, né, de vários fóruns que a gente tem aqui também, né, para poder trocar ideia com economistas que estão inseridos em várias áreas de atuação. Então, eu entendo que esse diálogo e esse diálogo constante que a gente pretende ter junto a esses jovens economistas vai conseguir, então, fortalecer, né, o nosso conselho, fortalecer, né, outras instituições relacionadas, para que a gente, então, tenha economistas que estejam, né, bem formados, bem atualizados, para poder ter boas oportunidades no mercado de trabalho e que também, que eu ressalto, que tenham também conhecimento, né, tanto das atividades, mas também do papel que o economista tem para a sociedade, né. Então o economista, ele tem como na nossa formação, a gente trabalha muito com o interesse, né, comum da nossa sociedade, né, em pensar, em discutir, em refletir, em pensar políticas econômicas, né, e pegando uma área mais macroeconômico, mais setorial, mais regional, por exemplo, para pensar o desenvolvimento econômico, social, regional do nosso país, né. Então, isso que também eu sempre gosto de ressaltar, porque a gente tem atuação em várias atividades, mas também a gente tem um papel fundamental de pensar, que país a gente quer e a partir de todas essas diferentes frentes que a gente tem de conhecimento, né, na nossa formação, para a gente pensar soluções para que a gente melhore as condições de vida do nosso país ao longo do tempo, né? Que a gente pense aí um Brasil muito melhor aí, né, daqui para frente. E para isso é muito importante que a gente também traga os economistas para refletirem, né, os jovens economistas para refletir sobre esse tema, porque vão ser desses jovens economistas que vai partir o debate ao longo, né, de muitos anos, né, e a definição de muitas medidas que vão influenciar, medidas no âmbito de política pública, de política econômica, que vão influenciar a vida aí, de toda a nossa sociedade, né, de milhões de pessoas, né. E para isso é muito importante a gente pensar sempre que o economista tem que ter um papel, né, para esse papel de pensar o bem para a sociedade, né, e separar aí os seus setores de atuação, os seus interesses dos setores, né, que são importantes,
né, mas que muitas vezes podem, né, interesses de alguns setores acabar tendo aí, em termos para a sociedade, impactos ruins, né? Então, que o economista tem uma atuação aí, pensando aí na sua responsabilidade, né, perante a sociedade, focada em um desenvolvimento socioeconômico aí, em termos qualitativos e quantitativos aí, né, ao longo dos próximos anos, Tivemos né? um encontro bastante enriquecedor, né, André? E Exatamente. também um programa hoje também bastante enriquecedor aqui com o André, né? Por fim, eu queria que você deixasse um recado para esse jovem economista, né? E também para quem já está atuando, tem um tempinho, ou para quem está nas universidades. Qual a dica? O que que você pode trazer ou falar para os economistas? Bom, acho que a dica que eu posso dar é se aproximar, né, do conselho, né? O conselho ele traz inúmeras oportunidades, conhecimento, atualização, né, a partir de vários cursos que são ofertados, vários eventos, aproximação com economistas que atuam em diferentes áreas, né, sendo então um ambiente muito propício, né, para a interação e para então poder aí se desenvolver profissionalmente, né. Então, eu convido principalmente, né, aproveitando que atualmente, né, eu estou como coordenador do Fórum do Jovem Economista, a convidar então, os graduandos em economia e também os recém-formados em economia a conhecerem mais, entrarem em contato conosco para conhecer mais as iniciativas que a gente está desenvolvendo para poder, então, né, trazer mais conhecimento, mais áreas de atuação, né, e reflexões importantes referentes tanto à profissão do economista e as diferentes áreas, mas também pensar aí todo esse debate da conjuntura econômica, perspectivas, né, toda essa uma área mais, né, analítica aí, pensando a melhoria nas condições de vida e o desenvolvimento do nosso país. Muito bom. André, obrigado pela Eu que participação. Uma agradeço. satisfação te receber hoje aqui. Muito obrigado, Renato. O nosso bate-papo chegou ao fim. Hoje falamos com André Paiva, que é conselheiro aqui do Corecon, membro e coordenador do Fórum Jovem Economista e também economista. Finalizamos aqui mais uma edição do Conversando com Economistas. Até a próxima edição e até lá!